Bom dia, crianças de Jesus, a paz do Senhor. Que dia lindo, maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Talvez alguém diga assim, mas hoje não tem sol, está nublado. Mas este é o dia que o Senhor fez. E o Senhor quer que nós nos alegremos nele. E para isso você precisa agradecer ao Senhor, porque Ele te deu mais um dia de vida. Eu quero te convidar neste momento para que você possa fazer uma oração junto comigo, de agradecimento a Deus por mais um dia de vida que Ele está te concedendo, e está me concedendo, está concedendo para os seus amigos e para todos da sua família. Então eu quero que você neste momento feche os seus olhos e converse com Deus assim: Papai do céu, eu quero te agradecer por causa do seu amor que foi derramado ali na cruz por Jesus Cristo. Eu estou vivo, eu estou viva. Eu quero te louvar, Senhor, embora o dia está nublado, mas esse é o dia do Senhor, que o Senhor preparou para nós. Papai do céu, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, pela semana maravilhosa que o Senhor me concedeu. Senhor, pelo retorno das nossas aulas, pelos nossos professores, por eu poder rever os meus amigos, ó Deus. Mas hoje, Senhor, eu quero aprender a Tua palavra, que o Senhor possa falar comigo, que o Senhor possa fazer com que eu compreenda as verdades da Sua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo, ó Deus, e por todos que estão envolvidos, Senhor, nesta EBD, para que a mim seja feito segundo a Tua vontade, que eu cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Papai querido, abençoa as professoras, abençoa as irmãs que vão louvar, abençoe, Senhor, todos os envolvidos nesta EBD. Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer, no nome de Jesus. E vamos então cantar, crianças, vamos acelerar, vamos esquentar, porque hoje está frio, mas hoje é dia de louvar o Senhor. Vamos lá! Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor.
Que legal, em todo tempo você deve louvar ao Senhor. Que você possa, neste dia, guardar no seu coração as palavras desse cântico. Muito bem, crianças, vamos estar lendo na palavra do Senhor. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, você vai abrir no livro de São Lucas, no capítulo 19. São Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para que você possa memorizar, eu gostaria que você memorizasse aqui, olha, São Lucas, no capítulo 19, e o versículo 10, que diz assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos falar mais uma vez? São Lucas, no capítulo 19, o versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas quem será que estava perdido? Quem será que o Filho do Homem veio buscar? Vamos lá, crianças, eu quero cantar um corinho com vocês bem rapidinho, pequenininho, fácil de aprender. Vamos cantar assim, olha, porque às vezes, né, quando a gente está falando da história bíblica, às vezes a gente está se envolvendo com outras coisas, às vezes a gente está conversando com alguém, e aí a gente não presta atenção. Então, esse cântico vai dizer assim, ó: Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus a amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus a amar. Porque o que nós estamos fazendo aqui é ensinando você sobre a palavra de Deus. E às vezes a gente se distrai com algumas coisas, são coisas que tiram a nossa atenção, e quando a gente percebe, já passou aquela parte. Então, para que você possa compreender, para que você possa aprender, você precisa estar atento. Você precisa prestar bastante atenção, para que depois você possa passar para os seus amigos. Olha, hoje eu aprendi uma história maravilhosa, e essa história está dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Muito bem, nós lemos aí no livro de São Lucas, no capítulo 19, a história de uma pessoa que se fez, que é muito importante para os nossos dias, a história desta pessoa. Então, a Bíblia está falando ali de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era muito rico. Ele era cobrador de impostos.
E ele vivia cobrando as pessoas. Muitas vezes as pessoas nem tinham dinheiro, mas ele não queria nem saber. Ele ia lá e cobrava. E ele sempre cobrava um pouquinho mais. Então, ele foi acumulando lá a sua riqueza. Muitas vezes, ele chegava na casa das pessoas, as pessoas não tinham dinheiro, mas ele sempre dava um jeitinho. Olha, você tem que pagar, você tem que pagar. Hoje é o dia de você pagar. Então, por conta da sua profissão, por conta do seu jeito, porque muitas vezes ele era muito briguento também, então as pessoas começaram a odiar Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu. E a Bíblia nos fala que ele era de pequena estatura, ele era baixinho. Então imagina, baixinho e invocado, muito bravo. Então quando as pessoas avistavam aquele homenzinho vindo pelo caminho, as pessoas já ficavam preocupadas. Ih, lá vem aquele homem chato. E agora, será que a gente vai ter o dinheiro para dar para ele? E as pessoas tinham que se virar. Tinha que se virar. E Zaqueu cobrava, muitas vezes sempre cobrava um pouquinho mais. De repente o imposto daquela pessoa era de R$15, aí ele cobrava ali R$20, R$25, sempre aumentava um pouquinho. Então ele era muito odiado. E a Bíblia vai nos contar também que Zaqueu, por ele ser cobrador de impostos, ele tinha alguns hábitos que deixavam as pessoas muito irritadas. E a Bíblia vai nos contar que certo dia, ele ouviu barulho de pessoas conversando. E ele se aproximou daquelas pessoas e perguntou, mas o que é que está havendo aqui? Que barulho é este? E aquelas pessoas falaram para ele, você não está sabendo? Olha, é um homem que faz milagres. Ele curou um cego. E as pessoas estão comentando sobre ele. Mas quem é este homem? Você precisa conhecê-lo. Nós também queremos conhecê-lo. Só que como Zaqueu era pequenino, então no meio da multidão ele sumia. Não tinha como ele fazer qualquer coisa, porque a multidão não deixava. E a história de Zaqueu, existe pontos que nos faz pensar. Por exemplo, os amigos. Zaqueu era um homem de poucos amigos, mas ainda assim tinha alguns que ainda conversavam com ele. Então, por exemplo, esses homens que se aproximaram de Zaqueu para dar-lhe a informação, era considerado até amigos, porque Zaqueu não estava sabendo de nada. Ele só ouviu o barulho de pessoas conversando, pessoas comentando, e, olha, o homem faz milagre, olha, o homem curou aquela pessoa. Então ele ficou curioso, e aí ele se aproxima daqueles homens, né, que supostamente talvez seriam seus únicos amigos, e eles falaram para Zaqueu, você não está sabendo? Então, é um homem que apareceu entre nós, e ele está curando pessoas, ele curou um cego. Olha, foi algo maravilhoso que aconteceu. E Zaqueu, ele ficou muito curioso, e pensou, eu preciso conhecer este homem que faz milagres, vamos ver quem é ele. Será que Zaqueu não estava pensando em cobrar impostos daquele homem também? Ele não sabia quem era. De repente passou pela cabeça dele, bom, se ele está fazendo curas, certamente alguém está pagando para ele. Opa, eu vou lá cobrar imposto dele também. Só que a Bíblia não relata isso é só uma curiosidade. Então Zaqueu, ele sempre dá um jeitinho, né, de saber das coisas. E a Bíblia conta que ele queria de todas as maneiras conhecer aquela pessoa que estavam falando. Mas a multidão foi aumentando, e ele sempre tentando se aproximar, ele sempre querendo dar um jeitinho de ver quem era aquela pessoa. Então ele teve uma grande ideia, ele pensou, bom, se eu correr e ficar bem perto, eu não vou conseguir vê-lo, porque eu sou muito baixinho. Mas se eu me aproximar muito também da multidão, a multidão vai me apertar. Então eu preciso dar um jeito. E a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele viu uma árvore muito grande, muito alta e frondosa, e ele teve uma grande ideia. A Bíblia nos conta que ele tinha desejo muito forte de conhecer quem era aquele homem. Mas alguém chegou para ele e disse assim,
quem está vindo aí estão falando que ele se chama Jesus. Ah, ele se chama Jesus. Eu preciso conhecer este homem. Eu preciso saber o que ele realmente está fazendo. Mas, crianças, a Bíblia fala que Zaqueu ficou muito interessado em conhecer o Senhor Jesus. Mas a Bíblia também diz que o Senhor Jesus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Jesus conhece o nosso coração. Então, bem antes de Zaqueu ter a grande ideia para conhecer Jesus, Jesus já sabia que ele estava fazendo aquilo. Jesus já sabia que aquele coração estava em busca dele. Então, ele teve aquela grande ideia. E o que ele fez? Ele subiu numa árvore. Uma árvore bem grande, forte. A Bíblia fala que era uma figueira brava. E ele subiu naquela árvore, porque era o único jeito dele ver Jesus. O curioso, crianças, não é o fato de Zaqueu ter subido numa árvore. O curioso era o desejo que ele tinha de conhecer Jesus de perto. Porque ele poderia fazer como a multidão. Ele poderia ficar ali com a multidão. Ele poderia apenas ouvir Jesus, mas não, ele não queria só ouvir. Ele queria ver Jesus, ele queria ficar perto de Jesus. Mas lá no meio da multidão, Jesus também já sabia que alguém estava querendo conhecê-lo. Mas será que aquela multidão toda não estava querendo conhecer Jesus? Imaginem vocês, tanta gente envolvida, tanta gente rodeando Jesus, mas só um que estava interessado em conhecer Jesus. E Jesus viu o coração de Zaqueu. Jesus sondou o coração de Zaqueu. E quando a multidão foi se aproximando e Jesus vinha vindo, o coraçãozinho de Zaqueu começou a disparar. Ah, lá vem ele, eu agora vou conhecê-lo. Eu agora vou ver Jesus de perto. Então, crianças, outra lição que a vida de Zaqueu, que essa história nos traz, é que muitas vezes nós estamos no meio da multidão, mas ninguém está nos vendo. Mas Jesus, ele nos conhece, porque ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Então ele conhece você onde você estiver. E onde você estiver, se você chamar por ele, ele também se faz presente. E também, se você tiver alguma dificuldade, algum problema para resolver, ele é poderoso para resolver, porque ele é onipotente. Ele disse na sua palavra: a mim foi dado todo o poder, tanto nos céus como na terra. Então, Jesus, ele tinha todo o poder. E ali, Jesus, no meio da multidão, Jesus ficou tão feliz de saber que alguém queria conhecê-lo. Então, crianças, quando você vir para a casa do Senhor, venha com desejo de conhecer o Senhor, venha com desejo de aprender a palavra do Senhor, e Jesus vai ver o teu coração e a intenção que vai nele. Então, quando Jesus se aproximou ali perto daquela árvore, Zaqueu já estava super ansioso. Aí Jesus olha para cima e fala assim: ó, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu levou um susto. Ué, mas quem falou meu nome para ele? Quem disse que eu estava aqui em cima? Ninguém me viu subindo. Mas Jesus, ele conhecia o coração, porque ele é onisciente. E ele sabia que Zaqueu iria subir naquela árvore. E ali, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Crianças, muitas vezes as pessoas querem se aproximar de Jesus, mas a multidão não deixa. Muitas vezes essa multidão é representada pelas coisas desta vida, por coisas que muitas vezes nos levam a nos afastar de Deus, os amigos, as atividades, muitas coisas que às vezes nós damos mais prioridades do que estar na casa do Senhor. E Zaqueu, ele tinha sido impedido de ver Jesus de forma normal, que era pelo chão, era ele caminhando. Então, como ele não viu essa possibilidade, ele subiu numa árvore. Por quê? Porque a multidão era muito grande. E Zaqueu,
estava ali por desejo de conhecer Jesus. Então, muitas vezes, a multidão nos atrapalha. Muitas vezes, essa multidão são pessoas. De repente, você está aí todo empolgado para vir para a casa do Senhor, e aí chega uma visita, e aí aquela visita traz coisas diferentes, e é hora de você ir para o culto, mas você vai e fica em casa, porque a visita está em casa. Outra hora, é uma enfermidade que aparece de repente. Outra hora, é situações adversas que vão surgindo para nos impedir de vir à casa do Senhor, ou mesmo de conhecer o Senhor. Mas aí onde você está na sua casa, se você ainda não conhece Jesus, você pode conhecê-lo, você pode convidá-lo para estar com você, você pode chamar por ele. E aí Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu desceu correndo de onde ele estava. Mas o que Jesus falou para Zaqueu? Olha, Zaqueu, desce depressa que eu vou te abençoar, desce depressa que eu quero conhecer você melhor. Não, Jesus disse assim, desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém que eu vá pousar na sua casa. Crianças, lembre-se que a multidão estava atrapalhando Zaqueu de ver Jesus de perto. Esta mesma multidão começou a murmurar. Como pode ele ir na casa deste homem pecador, este homem cruel, este homem ladrão, enganador? Não, está errado, a gente tem que avisar Jesus, Jesus tem que tomar cuidado, senão ele vai tomar todo o dinheiro dele. Mas Jesus já conhecia o coração de Zaqueu, e o que deixou Jesus mais feliz foi a intenção de conhecê-lo. E aí Zaqueu vai correndo para sua casa, porque ele tinha que preparar o ambiente. Deixa eu ir lá, preparar uma boa refeição, preparar água para lavar os pés do Senhor Jesus, porque Jesus estava cansado. E Zaqueu correu para sua casa para poder preparar tudo para receber Jesus. Crianças, que alegria para Zaqueu, quando Jesus chegou em sua casa. Muitos acompanharam Jesus, porque a multidão era muito curiosa. E quando chegaram lá, Zaqueu havia preparado um grande banquete. E na frente de todos que estavam presentes, Jesus disse assim: olha, eu vou pegar os meus bens e vou repartir com os pobres. E tudo que eu tenho, eu vou dividir com os mais necessitados. Senhor, se em alguma coisa eu tenha defraudado, eu tenha enganado, eu tenha roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Isto tudo, crianças, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrou no coração de Zaqueu. Zaqueu ouviu a voz do Senhor quando disse: desce, Zaqueu, desce, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Então a casa aqui simboliza o coração. E além de Jesus entrar na casa física, Jesus também entrou na casa que é o coração, que é o espiritual. E Zaqueu recebeu Jesus com muita alegria. E a vida de Zaqueu mudou completamente. E Zaqueu saiu dali todo feliz e foi de porta em porta, levando o dinheiro que ele havia levado das pessoas, devolvendo tudo e dando muito mais. Porque ele poderia devolver apenas o que ele havia tirado, mas a Bíblia diz que ele devolveu 4 vezes mais. Então, crianças, que esta lição possa falar no teu coração, que Jesus, ele não quer somente o nosso corpo físico, Jesus quer o nosso coração, o nosso espiritual. Jesus quer tudo nosso, porque ele já deu a vida dele para salvar a sua vida e a minha vida. Então, que você nesta manhã possa compreender que o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E Zaqueu, ele estava perdido no pecado. Zaqueu, ele estava perdido na sua condição humana. Mas Jesus veio e salvou, porque ele veio para salvar. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus só veio salvar os que são bonzinhos. Não, ninguém é bom. Bom é Deus. Jesus veio para perdoar os pecados. Jesus veio para salvar a humanidade.
Jesus morreu numa cruz para salvar você e a mim. Então que nesta manhã você possa crer. Se você ainda não creu, se você ainda não recebeu Jesus, creia que Ele veio te buscar, que Ele veio te salvar, para que um dia você possa morar no reino celestial. Amém? Então vamos mais uma vez falar o nosso versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este Filho do Homem é o perfeito Filho de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe para a glória do Senhor. Então vamos cantar mais uma vez e que Deus nos abençoe. Até mais. A Bíblia diz, lá em João 14, algo muito importante. Sabe o que é, amiguinhos? Então ele disse que não era pra gente ficar preocupado, não. Porque ele estava preparando um lindo lugar lá no céu. E que no céu havia muitíssimos lugares para todos que quiserem morar lá com ele. Eu vou pra lá. Quem vai comigo? Então, quem ainda não tem o seu lugar, é hora de se preparar, porque o céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. Aqui eu não quero ficar, não quero não. A terra não é o meu lugar, não, não é não. O céu é onde eu vou morar e pra lá eu voarei. Ali é o meu lugar. Uma coroa eu vou ganhar do meu Salvador. Um novo hino eu vou cantar. Santo, santo é o Senhor. O céu é onde eu vou morar e pra lá eu voarei. Ali é o meu lugar. Aqui estou de passagem, não sou do mundo não. Com Jesus vou caminhando pra Sião. O meu lar está preparado, o meu Jesus me prometeu. Sua promessa guardo em meu coração. O céu é o meu lugar. Aqui eu não quero ficar, não quero não. A terra não é o meu lugar, não, não é não. O céu é onde eu vou morar e pra lá eu voarei. Ali é o meu lugar. Uma coroa eu vou ganhar do meu Salvador. Um novo hino eu vou cantar. Santo, santo é o Senhor. O céu é onde eu vou morar e pra lá eu voarei. Ali é o meu lugar. Eu não posso nem cantar com este mundo não, pois eu quero é morar lá em Sião. Minha casa é muito linda, é de ouro e cristal. Vou morar na mansão celestial. O céu é o meu lugar. Aqui eu não quero ficar, não quero não. A terra não é o meu lugar, não, não é não. O céu é onde eu vou morar e pra lá eu voarei. Ali é o meu lugar. Uma coroa eu vou ganhar do meu Salvador. Um novo hino eu vou cantar. Santo, santo é o Senhor. O céu é onde eu vou morar e pra lá eu voarei.
céu é o meu lugar. Aqui não vou